Então a gente já tem muita gente antenada, né, 71% já está bem antenado com o que é a era da informação, mas a gente ainda tem 30% que ainda quer saber um pouquinho mais sobre isso, então eu vou falar, para a gente ficar na mesma página, eu vou falar um pouco qual que é o meu olhar sobre a era da informação, qual que é o contexto, sobre o qual nós vamos discutir hoje, né, nesse tempinho que a gente tem juntos. A gente tem duas formas de olhar para a era da informação. Uma delas é a gente olhar sob uma perspectiva histórica. E eu gosto dela porque ajuda a gente a colocar essa era da informação na magnitude que ela de fato tem. Quando a gente pensa na Revolução Industrial, que mudou muita coisa, né, na nossa história, é fácil da gente pensar historicamente que a gente tinha uma forma de produzir bens, né, que era uma forma manual de produzir bens, e de repente a gente começou a produzir um volume muito maior de bens com muito menos tempo. Então, a gente começou a utilizar máquinas e começamos a ter uma dinâmica muito mais eficiente em termos produtivos. E aí, quando a gente pensa nisso historicamente, fica bem fácil da gente entender que impacto isso teve no mundo, porque a partir disso mudou tudo, né? Mudou a dinâmica das empresas, os negócios começaram a ser pensados de forma completamente diferente, as pessoas, a relação das pessoas com o trabalho e as pessoas entre si mudaram, porque a gente tinha as máquinas inserindo uma nova dinâmica na sociedade. Dá para a gente fazer um paralelo parecido com a era da informação. E aí, como eu falei, né, esse comparativo histórico para a era da informação seria datado de final da década de 70, início da década de 80, quando a gente tem os primeiros microprocessadores sendo inseridos no mercado, sendo utilizados por pessoas comuns, né? E aí os computadores, e aí depois isso evoluiu para a internet, que fez com que a gente tivesse a possibilidade de lidar com a informação de uma forma completamente diferente. E a informação passa a ter, então, um papel central na sociedade. Isso é uma perspectiva histórica, né? Agora, quando a gente pensa o que ela é na prática, ela basicamente é um momento da nossa história onde a informação passa a ser muito mais democrática. Então, antes eu tinha a informação detida na mão de poucas pessoas, hoje eu tenho a informação democrática espalhada na mão de várias pessoas. Então, antes quem detinha a informação tinha mais poder. Hoje, não tem mais poder quem somente detém a informação, mas tem poder e consegue ter relevância quem consegue fazer alguma coisa diferente, né, do óbvio, com a informação que possui em mãos, né? Porque a informação que eu tenho, a maior parte das pessoas que têm acesso à tecnologia e recursos como a internet, computador, tem também. Ou a um celular, né, ou a uma rede 4G, tem também. Então, o que eu faço com essa informação que eu possuo e como que isso muda a forma como eu me relaciono com as pessoas e a forma como eu me relaciono com o meu trabalho e é, com os meus estudos, como que eu adquiro conhecimento e como que eu passo conhecimento, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu achei que seria pertinente quando a gente estava conversando sobre qual tema abordar para vocês, eu achei que seria pertinente porque todos nós, eu entendo que temos a informação, né, o conhecimento, como uma forma de entregar valor para os nossos clientes, né, enquanto profissionais. Então, entender como que essa era da informação impacta a minha vida, como que isso tudo está mudando e em que é que eu preciso prestar atenção para seguir entregando valor numa era que muda a forma como eu preciso me relacionar, né, seria muito útil, né? Eu espero que seja. E aí eu parto para a minha segunda pergunta, para ter uma ideia de como que vocês estão vendo essa era da informação impactando a vida de vocês. E a segunda pergunta é essa: se você precisa resolver um problema para o qual você não tem resposta, então pensa quando você está num beco sem saída, então você tem um problemão, você não tem resposta para ele, você não sabe como fazer, o que fazer. O que você faz primeiro? Você faz uma busca no Google, você conversa com alguém que já teve que resolver esse mesmo problema e teve sucesso, você vai ler um livro ou você faz alguma outra coisa. Senta então, busca no Google, a maior parte, 44% conversa com alguém. Ninguém vai primeiro ler um livro, né? Eu acho que esse é o retrato
né, de uma nova era. Hoje, o nosso primeiro impulso é buscar a tecnologia para resolver as nossas questões, é buscar por informação e buscar por uma troca com pessoas que já resolveram problemas similares aos nossos. O que isso diz sobre a era da informação? A gente, num mundo onde tem um volume muito grande de informação, passa a ser muito importante a gente ter alguém que seja uma curadoria para essa informação. Fazer alguma coisa de útil com essa informação é processá-la em favor de algum problema específico. E essa troca começa a dominar a forma como a gente consome conhecimento. Eu fiz essa pergunta porque eu queria também ter uma ideia de qual que é o nível tecnológico, né? Assim, o momento na curva de receptividade para a era da informação que nós nos encontramos aqui. E nós somos quase 40, né? 39 aqui nos encontramos. Por quê? Porque assim como uma tecnologia ela é adotada em fases, então, toda vez que eu lanço uma inovação no mercado, eu sempre tenho aquelas pessoas que são muito, muito tecnológicas e inovadoras e adotam essa tecnologia primeiro e antes de qualquer um. Então, são aquelas pessoas que dormem na fila da Apple para comprar o último lançamento do iPhone. Eles não precisam nem saber o que tem no iPhone, mas eles querem porque é novo e é inovador. Tem aquelas pessoas que vão adotar a tecnologia um pouco depois, elas vão ver aqueles primeiros usarem, e aí elas gostam de comprar a tecnologia um pouquinho depois, elas não são as primeiras, mas elas ainda assim são bastante inovadoras, elas não precisam ver a tecnologia dando certo, elas compram porque elas apostam que a tecnologia vai ser bom para elas. E tem aquelas pessoas que só vão comprar depois que elas verem dando certo, e aí essa é a maior parte das pessoas, e aí elas vão esperar um pouco a tecnologia se provar, e aí elas vão adotar. E, claro, tem aquelas pessoas que estão na última fase da adoção tecnológica que elas vão adotar quando não tiver mais jeito, quando aquela tecnologia for padrão e ela não puder mais viver sem isso, a sociedade já mudou inteira e é imposta a ela a adoção daquela tecnologia. Assim como a gente observa numa curva a adoção tecnológica acontecendo em fases, a nossa receptividade para a era da informação e a forma como a gente se dispõe a receber e adotar na nossa vida o que está sendo imposto ou o que está sendo dito pela era da informação, acontece em fases também, depende do nosso perfil como pessoa, né, como indivíduo e como profissional. Então as pessoas elas vão adotar em fases diferentes, intensidades diferentes, e elas vão acreditar que a era da informação tem impacto nas suas vidas também em intensidades em tempos diferentes das suas próprias vidas. E a gente consegue ver isso assim muito claramente no mercado, em pessoas que estão buscando posições e quais posições que elas estão buscando, pessoas que estão desenvolvendo novas competências e quais competências elas estão desenvolvendo, porque isso tudo depende da visão que elas têm de futuro e como que elas estão abertas a entender como essas mudanças estão impactando as suas próprias vidas. E aí, eu queria colocar nesse contexto que os negócios, assim como aconteceu na Revolução Industrial, na era da informação também mudam. Existe uma nova configuração de negócios. As pessoas, as empresas, elas começam a perceber que num lugar, num ambiente onde a gente tem um volume de informação muito grande e a gente tem o potencial de entregar valor de uma outra forma, que é a partir da informação, a partir de dados, elas começam a se configurar de uma forma diferente. Elas passam a ter cargos que exigem habilidades diferentes, novos cargos com nomes diferentes. E aí é só uma questão da gente saber o tempo de cada empresa se desenvolver nessa direção e se adaptar a uma nova era. Claro que cada empresa vai ter um tempo para se adaptar a ela e uma forma de se adaptar a ela. Mas tem uma verdade que é absoluta. A era da informação é uma verdade e as pessoas e as organizações terão que se adaptar. Quando a gente não pode prever para cada uma das organizações, mas já é uma realidade. Então não adianta a gente lutar contra elas. E aí, diante dessa constatação, eu queria ouvir de vocês se vocês já perceberam na rotina de vocês algum impacto na vida profissional de vocês advindo da era da informação. E essa é a minha próxima pergunta. Olha que bom, gente. Que coisa boa.
significa que a gente não tem pessoas muito resistentes aqui à era da informação. Está todo mundo consciente de que ela existe e já está mudando a nossa vida, né? Que tipo de informação? Fiquei pensando, que tipo de informação que eu podia trazer para vocês a partir da minha experiência? Tá bom, Vanessa. Então, a era da informação está aí, a gente já sabe, é isso que eu li das respostas de vocês, né? A gente já sabe que mudou minha vida, a gente já busco no Google as minhas respostas, já vi que minha vida profissional mudou, já senti esse impacto, mas e aí? O que eu gostaria de trazer? Um pouco de como que os modelos de negócio vão mudar, um pouco dos exemplos que eu já vivi e como eu vivi essa mudança, para que vocês, talvez, a partir disso, consigam vislumbrar de forma mais concreta como que isso pode acontecer na indústria que vocês trabalham. Quando eu comecei a trabalhar na Strider, em 2015, eu ligava para os produtores e oferecia o nosso produto. Era um monitoramento de pragas feito com um tablet. Quando eu ligava para esses produtores, 5 minutos que eu tinha o produtor no telefone, 4 minutos eu gastava para explicar para o produtor que era possível ele levar um tablet para a lavoura. Então, a principal objeção do produtor era: Vanessa, vocês estão malucos de fazer isso, porque o tablet não conversa com a realidade do campo. E aí eu fui muito desafiada, me perguntaram: mas Vanessa, você é agrônoma? Você já veio ao campo? Você sabe do que você está falando? Porque um tablet nunca vai conversar com a nossa realidade. Um dia que eu for com um tablet no campo para fazer um monitoramento de pragas, o tablet quebra, molha, e não vai funcionar. E eu tinha que mostrar o valor do tablet e tratar essa objeção, porque em 2015 levar um tablet para a lavoura não era uma coisa que parecia viável para a maior parte dos produtores. Olha para vocês verem, em 2015, quer dizer, ontem, né? Tem muito pouco tempo. Nós estamos falando de 5 anos, 6 anos. E aí, em 2017, quando eu comecei gente começou, em 2015 a gente começou a vender, em 2016 a gente começou a escalar, em 2017 a solução começou a ser muito bem reconhecida, começaram a surgir os concorrentes, e o mercado já estava um pouco mais preparado, e eu ligava para esses mesmos produtores, e o que eu ouvia é: tá bom, Vanessa, vocês monitoram praga, mas agora eu preciso que esse mapa que vocês geram se conecte diretamente com as minhas máquinas, porque agora eu preciso fazer uma pulverização com taxa variável, e eu preciso utilizar o defensivo de uma forma mais inteligente. Então, eu quero que esse mapa vá direto para o meu pulverizador. Quer dizer, uma objeção de não posso usar tablet para uma demanda de preciso de conectividade, em 2 anos aconteceu na agricultura. E aí, em 2018, com um ano só a mais, eu lancei na Strider o primeiro conselho de tecnologia para o agronegócio brasileiro, onde a gente reunia os CEOs das principais organizações agrícolas do Brasil, as companhias agrícolas, né, grandes empresas agrícolas, para a gente discutir inteligência artificial e como que a gente poderia utilizar a inteligência artificial dentro das fazendas. Porque eles já entendiam que a conectividade era importante, eles sabiam que eles estavam produzindo um volume muito grande de dados e que agora eles precisavam saber como melhor processar esses dados para gerar ainda mais inteligência e eficiência para as suas organizações. Em 3 anos, isso mudou tudo. Mudou a forma como a gente se posicionava, mudou a forma como o cliente demandava pelos nossos serviços tecnológicos. E, principalmente, o meu ponto com essa história é trazer como que isso impactou a jornada profissional de quem estava no nosso time. Até esse ponto, a gente, em 2018, fomos adquiridos pela Syngenta. Vocês devem conhecer um pouco do que é uma organização, né? Com certeza conhecem essa organização de profissionais de uma grande empresa do agro. Não é diferente na Syngenta, então eles têm os RTVs, que são os representantes técnicos de venda, são todos agrônomos, e eles têm essa capacidade técnica, né, de venda, mas também uma capacidade técnica e um conhecimento agronômico para conseguir vender os produtos. E assim como a Syngenta tinha os RTVs, a gente começou a perceber que a gente precisava de criar uma nova posição no mercado, que ainda não existia nessas empresas. E aí, um pouco antes de sair da Syngenta, um ano antes um pouco, depois que a Strider foi adquirida, eu falei: a gente precisa criar um novo cargo. A gente precisa colocar no mercado um cargo que ainda não existe, mas que está sendo muito demandado, que também vai ser formado por agrônomos, mas que tem um novo nome, porque não tem nenhum tipo de cargo hoje, com a nomenclatura que já existe, que representa o que a gente precisa ser para esse produtor. E aí a gente criou o cargo de ETD,
que fomos a primeira empresa que trouxe esse nome. E o ETD é o especialista em transformação digital. É esse profissional que é agrônomo, mas que ele traz o conhecimento de como conduzir uma fazenda na transformação digital que ela precisa para, a partir do digital, ter ganhos em eficiência. E foi super bem recebido, foi muito interessante, porque nesse processo seletivo para essa vaga, a gente conseguia ver muito claramente a diferença da curva de adoção, né? Que eu falei para vocês, assim, na curva de nem adoção, de receptividade das mudanças. Alguns agrônomos ainda muito resistentes, entendendo essa posição como uma posição menor do que eles gostariam de ser frente às suas qualificações, e outros que saíram de empregos muito mais bem pagos para virem serem ETD, porque entendiam que se eles não passassem por essa transformação, se eles não fossem capacitados em habilidades como as que a gente estava propondo na nossa vaga, eles não iam ter lugar no mercado, porque essa era a tendência. Aplicado para dizer para vocês que eu acredito que na pecuária a gente não sabe, né, como que esse cenário vai se desenhar, quão rápido ele vai se desenhar, o que vai acontecer. Eu não estou aqui para prever futuro e acho que ninguém deveria fazer isso, porque a gente aprende muito no dia a dia. Mas a gente tem algumas pistas observando o que aconteceu na agricultura e vendo como os produtores estão se comportando na pecuária frente ao fenômeno que a gente já viu acontecer tecnológico na agricultura, algumas dicas de que vai mudar. E o que eu estou vendo acontecer é que na pecuária vai ser mais rápido, porque a gente já tem um exemplo de algumas empresas que deram muito certo na agricultura e ganhos de eficiência muito expressivos, que já trazem uma curiosidade de ponto de partida dentro da pecuária, do potencial que essa tecnologia pode trazer para maximizar os ganhos, né? Também nas fazendas de leite e corte, né? Então, queria trazer de útil a respeito desse futuro, não é uma previsão de futuro, mas sim diante da constatação de que vai mudar, de que a gente já tem pistas de qual direção que está indo. A gente já está vendo profissionais cargos sendo criados, profissionais precisando desenvolver novas competências em indústrias que são similares a nossas. Quais são as novas habilidades que o mercado vai demandar, então? Porque, ainda que eu não saiba quando, nem como exatamente isso vai acontecer, se eu tiver uma pista de quais são as habilidades que o mercado passa a demandar e como que eu posso me adaptar a elas, a probabilidade de eu conseguir ter sucesso nessa nova configuração é maior. E aí eu trago essa reflexão para hoje. E aí eu não trouxe só a minha opinião. Eu gosto muito de referenciar o World Economic Forum, que sempre faz pesquisas muito coerentes, muito aplicadas, né, com assuntos que têm impacto econômico mundial, na economia mundial. E, claro, eles já fizeram esse estudo de quais são as competências para o futuro, né, quais são os novos empregos para o futuro. E, segundo eles, competências como persuasão, inteligência emocional, capacidade de ensinar outras pessoas, são competências que vão ser muito mais demandadas e, ainda segundo eles, as habilidades técnicas vão ser suprimidas por fortes habilidades sociais e colaborativas. Estou até aqui olhando a tela para fazer a citação exatamente da frase como eles colocaram no relatório. Então, como que isso impacta a nossa vida, né? Se as habilidades técnicas vão ser suprimidas por fortes habilidades sociais e colaborativas, eu trago essa provocação para a gente sair do lugar comum e dizer, bom, então se eu tenho competências, e o meu maior diferencial são competências técnicas, o que mais eu preciso, né, fazer? E aí aqui eu faço uma pequena pausa para a minha próxima pergunta. Segundo o World Economic Forum, habilidades técnicas vão ser suprimidas por fortes habilidades sociais e colaborativas, mas eu queria saber de vocês sabem o que isso significa na prática? Falou que sim, porque provavelmente já estão sentindo isso na prática, né? Então, tomara que a gente tenha tempinho para fazer essa troca. E vou falar um pouquinho, então, sobre como 70% das pessoas ainda não têm essa clareza, fico feliz, porque aí consigo ajudar com a informação que eu vou trazer. O que isso significa na prática? Quando a gente vai colocar isso no nosso dia a dia, tem uma pergunta que a gente precisa se fazer o tempo inteiro, que é, o que o computador faz melhor do que o que eu faço? E essa é a pergunta que a gente precisa responder diariamente para começar a ter clareza e começar a aplicar esse monte de fundamento que eu estou falando na nossa vida diária. E aí eu dou um exemplo. Por exemplo, na agricultura. Eu consigo identificar, a partir de inteligência artificial, de um padrão,
que eu consigo treinar um algoritmo para poder fazer leituras padronizadas, eu consigo identificar uma praga com maior precisão do que eu consigo com o olho humano? Se eu tiver um algoritmo bem treinado o suficiente? Consigo com maior precisão. Agora, eu consigo identificar os incômodos de um produtor de leite, por exemplo, no dia a dia dele. Eu consigo identificar melhor tomando um café com ele, conversando com ele, entendendo naquele momento quais são as suas dores, ou eu entendo isso melhor fazendo com que ele preencha um questionário, por exemplo. Eu tendo a dizer que a primeira opção é mais válida. Eu vou conseguir identificar melhor essas dores se eu tiver uma habilidade humana ali, se eu conseguir entender aquele indivíduo e as suas dores. Então, a interação humana aí, ela é mais eficaz e ela gera mais resultado do que uma interação mecânica, né, com o computador. Ou seja, o que o computador não consegue fazer? Ele não consegue fazer atividades criativas. Ele não consegue capturar as nuances do desejo e dos medos disso, uma solução para um problema que não foi mapeado previamente. Percebe que o que o computador consegue fazer é entregar soluções para problemas pré-mapeados. Então, eu identifico um problema, eu começo a coletar informações sobre esse problema e dados, e aí eu começo a criar padrões a partir disso e entregar soluções, porque eu tenho um volume muito grande de informações e uma capacidade infinita de processamento. Agora, se eu não tiver mapeado esse problema previamente, se eu não tiver a capacidade de captar a nuance desses desejos, dos medos que vão gerar para mim esse primeiro problema a ser investigado, então eu não consigo fazer nada, né, com a tecnologia. Então é nisso que a gente precisa ser bom. A tecnologia ela não vai substituir o ser humano em todas as frentes. A gente segue precisando dos seres humanos para fazer o que as máquinas não fazem, mas a gente precisa atuar em conjunto com elas. E aí sim a gente vira uma potência. A gente pode utilizar a informação como um recurso para a nossa entrega final. Então eu preciso estar ao lado das empresas de tecnologia para conseguir utilizar as minhas capacidades humanas, o meu conhecimento, junto com a informação que está sendo processada, e essa dupla é uma dupla de muita força. E quanto antes a gente assumir com tranquilidade que tem coisas que a tecnologia faz melhor do que a gente, e a gente se desapegar dessa vertente do que a tecnologia faz melhor do que a gente, deixar ela fazer, e começar a se especializar no que eu faço melhor que a tecnologia, maior é a minha chance de utilizar essa transformação imposta pela era da informação ao meu favor. E aí é a nossa escolha. A gente pode ser vítima da transformação ou a gente pode liderar a transformação. E aí é a provocação que eu deixo como ponto de partida da nossa conversa. E aí eu quero que a gente converse muito abertamente a partir daqui, para eu escutar um pouco vocês e a gente ter um tempo, né, significativo de perguntas e respostas e também de troca. E fecho a minha conversa com essa última pergunta. Qual o caminho que vocês escolhem? Vocês vão esperar e ver o que acontece ou vocês vão liderar a transformação? Então, queria abrir agora para uma conversa e uma troca, para que a gente possa aplicar esse conhecimento na nossa realidade, trazer perguntas que tornem esse conteúdo útil para vocês no dia a dia. Espero conseguir responder ou trocar conhecimento com vocês e aprender muito. Qual o papel do profissional, por exemplo, profissionais que têm papéis muito claros, como um veterinário, um agrônomo, um zootecnista, qual que é o papel dessa pessoa num cenário de intensificação de uso de tecnologia, de informação? O que vai sobrar para essa pessoa, na sua forma de ver? Eu entendo que essa identificação dos problemas, então, essa capacidade de entender aquele problema específico daquele produtor, a partir das nuances que ele apresenta, que são nuances humanas mesmo, aflições. Então, existe uma subjetividade muito grande nas aflições individuais, né, daquele produtor. Isso, para identificar, a gente vai precisar de interação humana, a gente vai precisar de uma capacidade muito grande de empatia, uma capacidade muito grande de escuta. E a partir disso,
a gente conseguir, para resolver esse problema, nós, ou veterinários, que são profissionais técnicos, eles vão precisar conectar as informações que estão difusas, porque existe um volume muito grande de informação. E a gente passa a precisar de profissionais que são curadores de informação. Então, eu entendo a dor, percebe? Olha como essa ponte é difícil de ser feita e é muito humana. Eu entendo qual é a dor, eu entendo as nuances desse produtor, e eu entendo quais são todas essas informações que estão sendo divulgadas e produzidas e processadas, e faço a curadoria dessas informações para colocar a informação que é necessária, é uma habilidade da empatia, do ponto de vista de escuta, mas é também uma habilidade de seleção e gestão. Então, eu preciso começar a abrir o meu olhar, do olhar técnico específico, para um olhar muito mais amplo, para eu conseguir gerar a conexão que me traz a melhor resposta para aquele problema específico. Isso é muito difícil de uma máquina fazer. E na verdade, Vanessa, pelo que você está falando, você tem que ter uma habilidade, essa habilidade interpessoal, né, de conseguir buscar essas informações, mas também tem que ter uma habilidade de gestão da informação, ou seja, de usar a informação, de trazer aquilo que existe disponível para o seu lado, de te aumentar a sua capacidade de ferramentas para você entregar soluções. Exatamente. Então, o ETD, que eu falei que a gente criou essa vaga, né, de especialista em transformação digital, é esse profissional que auxilia as pessoas que estão começando na adoção tecnológica a passar por uma transformação digital, a dizer, olha, quais dessas tecnologias, então desse cardápio tecnológico, quais dessas tecnologias se aplicam ao seu negócio, se aplicam à sua realidade, como você melhor pode utilizar a tecnologia em seu favor. Esse conhecimento é um conhecimento raro, é um conhecimento novo ainda. E quem começa a entender muito disso, começa a tomar frente, a ocupar as primeiras posições que surgem nesse momento. Então, no futuro, quando a gente pensa na evolução desse mercado, vão ser as pessoas que vão estar, provavelmente, no topo dos cargos necessários nas organizações que se transformarem, né? Vanessa, nós temos aqui algumas questões que foram enviadas no chat, eu vou ler aqui para você. Vanessa, mas esse boom digital foi mais agressivo durante a pandemia, certo? É uma nova era, mais digital ainda, né? Quem mandou essa pergunta foi a Valéria. Então, Valéria, eu tenho certeza que a pandemia acelerou a transformação. Então, eu acho que ela ia acontecer de qualquer forma, mas ela aconteceu antes, em menos tempo. Coisas que talvez demorariam alguns anos para se consolidarem em termos de transformação, aconteceram em alguns meses, porque a pandemia impôs essa nova realidade de uma forma que, às vezes, a gente a gente provavelmente nós iríamos provavelmente vivê-la de uma forma um pouco mais lenta. Ela é mais digital ainda, mas eu acho que ela... Oi, desculpa. Foi um choque de aceleração de uma exatamente. gestação, talvez. Eu não acho que ela é uma nova era. Eu acho que é a mesma era, só que ela aconteceu mais rápido do que a gente imaginava. Eu acho que as coisas iam acontecer. O que a gente estava vendo na pandemia é inevitável, e isso ia acontecer. A dinâmica humana ia acontecer. A dinâmica humana ia mudar da forma como a gente está vendo, só que ia demorar um pouquinho mais. Vanessa, nós temos aqui uma próxima questão. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente poder organizar, tem algumas questões aqui que estão na fila, eu vou tentar seguir a fila do envio, e daí, terminadas essas questões, se alguém quiser fazer uma questão, é só abrir o microfone, e podemos fazer dessa forma, Vanessa? Fazer Podemos, uma geração claro. direta? Então, para quem já mandou, a gente faz as questões lendo e você respondendo, e na sequência, vamos tentar, tem duas questões aqui que eu acho que são muito interessantes. Uma é a questão do Wilson. Vanessa, a era da informação e a era digital, existe diferença ou uma é consequência da outra? Como eu enxergo? Eu enxergo que são terminologias que se referem ao mesmo fenômeno. Então, quando a gente fala de era da informação, tem algumas terminologias que são utilizadas. Era da informação, era digital, indústria 4.0, transformação digital, né? Todas essas expressões,
elas, no fundo, elas se referem ao mesmo fenômeno, que é um fenômeno de da transferência do lugar da informação dentro da sociedade, como eu falei. Então, assim, mudou a relevância que a informação possui na sociedade e como essa informação está distribuída. Então, basicamente, mudou o acesso. Se eu tenho, como eu falei, né, no início da nossa conversa, antes eu tinha informação na mão de poucos, hoje eu tenho informação de uma forma muito mais democrática. E isso só pode acontecer, isso só aconteceu porque a gente tem ferramentas que tornaram isso possível, que são ferramentas digitais. Então, no fundo, eu acho que a gente está falando do mesmo fenômeno. E o que é mais relevante, o que eu gosto de colocar maior parte do tempo do meu estudo e o meu olhar, é investigando o que a gente faz, então, diante dessa realidade, né? E como que a gente pode se adaptar a ela. Porque se é informação, se é 4.0, se é a era digital, independente da nomenclatura, mudou. E a gente precisa correr, né? Bom, Vanessa, temos uma pergunta aqui na sequência da Fernanda Carvalho. Vanessa, quais habilidades humanas, principalmente as empresas buscam hoje no profissional, além da interação com a era digital e conhecimento técnico? Então, segundo o World Economic Forum, a gente vai ter a necessidade de desenvolvermos muito mais inteligência emocional, a gente vai precisar ser muito mais persuasivo, a gente vai precisar desenvolver técnicas de ensino, então vai ser importante saber ensinar pessoas. Pela minha experiência, além disso, é muito importante o exercício da escuta. Então, a capacidade parece trivial, mas não é difícil. Exige treino, a capacidade de escutar a pessoa, o outro, e entender o que o outro quer para além do seu contexto próprio. Percebe o quanto isso é complexo? Porque o que a gente tende como que a gente tende a estabelecer uma relação? Eu tenho os meus referenciais, então eu tenho a minha vida, a minha história, os meus referenciais, e a partir deles eu faço a concepção do que eu vejo no mundo, né? Então, eu vejo os fenômenos, eu converso com as pessoas e eu normalmente parto do princípio do que eu sei e do que eu conheço para interpretar o que está acontecendo no mundo. Agora, quando a gente tem toda essa revolução acontecendo, passa a ser muito importante você conseguir entender outros referenciais para além do seu, num ambiente de escuta, para você genuinamente entender o que se passa com outro indivíduo. Isso é muito difícil de fazer, a máquina não consegue, e são raros os profissionais que conseguem. E é uma habilidade difícil de ser desenvolvida e, por isso, tão demandada. A gente fala de empatia, né, como uma forma de encurtar essa definição do que eu acabei de falar, assim, essa habilidade, mas eu acho que é para além da empatia, né, a capacidade de ler o problema do outro, de entender qual é a dor do outro, sem ter necessariamente ter passado por aquela dor. Quer dizer, se preocupar e analisar o que aconteceu, as informações que você tem, as dicas que você tem a partir dessa escuta para processar e chegar a uma conclusão que de fato seja útil para aquela pessoa ou para você mesmo resolver aquele problema. A minha pergunta, e até um pouco de encontro com o que o Eduardo falou, eu faço parte de uma empresa júnior e a gente acaba atendendo alguns produtores rurais. E aí tem um cliente específico que o gerente dele já tinha um histórico de ser uma pessoa muito difícil de lidar, sabe? Bem mais velha, assim, então fica bem difícil para poder fazer a gestão lá. Caçava briga com todo mundo, basicamente. Então, eu acabei levando algumas dessas técnicas da Yolanda e deu muito certo, sabe? Então, ele se abriu muito, contou, eu perguntei como que ele faria as coisas e tal, deu muito certo, só que ele misturou um pouco as coisas e ficou muito amigo. Então, agora, por exemplo, ele não limpa o bebedouro, o dono fica bravo, e aí ele vai, tipo assim, falando que tá apertado, que tem muito serviço, que tem muita coisa, então tá meio que não tô conseguindo também mais saber como que eu faço para ele separar. Tipo, você tem abertura para falar comigo, para poder dar as ideias dele, mas ele também tem que fazer o serviço dele. E aí fica um pouco complicado para a gente estar cobrando, sabe? Aí eu queria mais, assim, conselho mesmo, e saber como que a gente lida nessas situações. Bianca, a minha sugestão para você, sempre falar com sinceridade o que é necessário.
Então, a gente tem uma cultura que ela varia um pouco de estado para estado, de região para região, mas ela é bem comum do brasileiro mesmo, que é uma cultura de manter a relação sem conflito, tirar sempre o conflito das nossas interações. E a gente entende o conflito como uma coisa negativa na maior parte das vezes. E eu tenho um outro olhar para isso. Eu acho que, às vezes, para uma relação amadurecer e para a gente colocar os papéis nos lugares e a gente conseguir ter interações claras, comunicação clara e eficiente, a gente precisa colocar a verdade de uma forma respeitosa, de uma forma coerente, com uma boa comunicação, como a que você já está implementando na Fazenda, mas de uma forma também muito sincera. E aí, normalmente, quando a gente começa a fazer isso, há uma mudança muito forte acontece ao nosso redor, porque as pessoas começam a entender que você, a partir daquela opinião sincera, é uma pessoa que também pode receber opiniões sinceras de volta. E aí você começa a construir uma relação de muita sinceridade e muito produtiva com essas pessoas. Porque até esse momento se estabelecer, você vai tentar sempre ficar num lugar de evitar o conflito, né? Num lugar que você vai tentar fazer o seu trabalho, mas você tem coisas para falar e que talvez não sejam ditas, e ele provavelmente também. E aí uma das pessoas na relação vai ter que tirar essa barreira. E aí é muito poderoso, porque pode ser que quando você falar o que precisa ser dito, ele também te fale coisas que você também precisa escutar e que estava escondida atrás dessa cortina, sabe? Então essa seria a minha sugestão de conduta. Boa noite, Vanessa, boa noite a todo mundo. Boa noite. Então, na verdade não é nenhuma pergunta, é só uma reflexão em cima do que a Vanessa trouxe e do que o Eduardo trouxe também. Hoje, para quem não sabe, eu faço parte do time da Unfarm e a gente trabalha diretamente, né, aí com o produtor, e por conta da pandemia a gente teve que se adaptar e trabalhar de forma à distância, né? Então a gente tem aí várias questões que a gente traz, várias tecnologias, a gente tem um aplicativo, tem a questão da ferramenta, enfim, mas eu trago muito isso para o Bruno e para o nosso time ali, a questão da necessidade da troca. Então, assim, eu sinto muito a necessidade de escutar o produtor, de entender não somente se está tendo mastite ou não, se ele está com problema no aplicativo ou não, mas o que está acontecendo? Então, como que a gente pode entender a situação dele de forma geral, de abrir a visão mesmo e olhar além do problema da vaca. E isso cada vez mais tem se tornado necessário. E é muito, muito legal mesmo. Esses dias até teve um caso de uma produtora lá do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, e aí ela entrou na conversa, na chamada de vídeo, e faltava o filho dela. E aí, nesse meio tempo, na espera, ela estava com a câmera fechada, era o segundo dia, ela não queria abrir a câmera de jeito nenhum. E aí, eu, na espera, estava tomando meu chimarrão, que estava aqui no cantinho, eu só tomei o chimarrão, larguei e estava esperando. Quando ela viu eu com o chimarrão, ela me olhou, abriu a câmera, nossa, tu toma chimarrão também? E daí ela conseguiu abrir a câmera, conversou sobre a fazenda, conversou sobre as vacas. Então, assim, não a gente, que nem a Ianca falou, não se tornar melhor amigo, não é isso, mas a gente entender quem que é aquela pessoa que está ali, porque é uma pessoa, além de ser um produtor, um dono de uma fazenda, de um cliente, mas quem que é aquela pessoa, quais são as dores que ela traz e como que a gente pode ajudar. E às vezes a gente não pode ajudar em tudo, mas a gente pode tentar entender e levar para uma outra pessoa que consiga compreender de outra forma. Então é muito legal, eu acho que isso cada vez mais está se tornando necessário, a gente trazer mais a parte humana para dentro da parte tecnológica. Então a gente tem muita tecnologia, mas a gente precisa muito disso, e é isso que eu fico feliz no que eu faço todos os dias. Então hoje a gente teve 4 treinamentos, eu estou cansada, mas eu estou feliz em escutar isso que tu está trazendo, porque é uma realidade nossa, e é muito bom a gente ter essa troca. Boa noite, Vanessa. Bom, parabéns aí pela apresentação, muito enriquecedora. E aí, falando um pouquinho sobre essa reflexão, como você mesmo colocou aqui, essa provocação, né, do que a gente já sabe que vai acontecer, não vai ser uma surpresa, e falando um pouquinho da nossa realidade, né, do agro, do veterinário, do agrônomo, como você colocou, eu especialmente numa empresa veterinária, e às vezes a minha pergunta a mim mesma, inclusive como gestora, qual é o caminho mais eficiente, né? Nós capacitarmos ou
prepararmos os nossos técnicos, os nossos veterinários para essa questão digital, né? Eu acho que o curso em si, apesar de nós estarmos vivendo numa era digital, o curso da veterinária, o mesmo curso da agronomia em algumas faculdades, ele não nos prepara tanto quanto outros cursos, né? Então, é mais fácil nós capacitarmos, né, os técnicos para essa visão digital, para essa habilidade, ou recrutar um time de pessoas que são do digital, que são da informação, que são data science, e aí tentar capacitá-los com informações técnicas a respeito da nossa realidade, ou não, é simplesmente fazer um mix mesmo, oxigenar isso e eu ter um time complexo, né? Eu não sei se você, até por experiência própria, enfim, mas é mais um questionamento que eu compartilho aqui comigo mesmo, que é uma dúvida e uma dor minha aqui. Legal, que boa pergunta, Perla. É um desafio mesmo essa escolha. Não tem uma receita de bolo. Vai depender do desafio que a empresa precisa resolver, né? E o quanto do olhar técnico ainda é necessário frente ao olhar digital. Então, se hoje a sua empresa, o desafio que a sua empresa precisa resolver, né, o problema que a empresa resolve para o cliente, ainda precisa de um olhar muito técnico, e essa ainda é uma parte grande da sua entrega, muito relevante, talvez seja mais fácil você treinar a pessoa técnica com uma visão digital, porque essa visão técnica é mais preponderante para o seu negócio e vai demorar mais para você capacitar esse time. Então, vai demorar mais não, vai demorar também para você capacitar um time leigo em expertise técnica. Então, seria mais fácil você trazer alguém que já tem técnica, porque enquanto você treina ele em digital, você já vai entregando o que é o maior valor que a sua empresa precisa entregar. E o contrário também é verdadeiro. Então, da minha experiência, a gente vendia tecnologia na Strider, né? Então, eu não tinha nenhum agrônomo no meu time de vendas. Todo o meu time de vendas era de pessoas de outras áreas, tinha administradores, tinha engenheiros de produção, tinha uma pessoa de TI, mas não tinha nenhum agrônomo. Por quê? Porque eu entendia que quem entendia o que era importante para a gente era entender muito de tecnologia, porque quem melhor entendia sobre agricultura era o produtor. Então, eu precisava de profissionais que conseguissem entender o produtor, porque ele era o especialista em agricultura, e nós precisávamos ser o parceiro que ele confiava em tecnologia. E essa casadinha dava muito certo. Então, essa era a nossa realidade. E funcionou muito bem, né, na área comercial. Depois de um tempo, quando a gente já estava em conjunto com a Syngenta, e aí a nossa abordagem era muito diferente em termos de venda, a gente já tinha força de vendas da Syngenta e tudo, e a gente começou a entender que era importante que tivéssemos agrônomos no nosso time e capacitá-los para serem profissionais que entendessem da transformação digital, porque era uma empresa já de um outro tamanho, com outro desafio, que já estava acoplada a um negócio como é o negócio da Syngenta. Então, percebe que na mesma empresa, dependendo do tamanho e do desafio que estava proposto, a gente fez opções diferentes, com times diferentes, porque a empresa nos exigiu. Então, como eu falei, acho que não tem uma receita de bolo, melhor priorizar a habilidade que é mais urgente para o seu negócio e ensinar a outra. Ô, Vanessa, aproveitando então essa provocação aí da Perla, o que você vê de áreas de formação que a pessoa deveria buscar especificamente que pudesse auxiliar nessa jornada? Obviamente, se a gente não tiver nesse masterclass, né, Laerte? Você vê alguma área específica que as pessoas, por exemplo, quando você chega e fala para mim assim, olha, é importante você entender o problema, saber, conhecer. É uma coisa, para mim, muito geral, muito ampla. E a pergunta tem alguma coisa que você possa fazer para você se capacitar melhor? Então, o que eu acredito? Hoje a gente tem dois caminhos que eu estou vendo acontecer no mercado. Um caminho que são pós-graduações, então cursos que tem o formato tradicional, da educação tradicional, né? Que você vai demorar 2, 3, até 4 anos para fazer um curso, e aí eles já vêm titulados com uma pós-graduação em transformação digital, que eu acho que tem seu valor, mas não é especificamente o tipo de educação
que eu acredito, porque é um volume é um tempo muito grande para aprender uma coisa que é muito mutável. Então, a probabilidade de você terminar o curso e estar precisando de um outro conhecimento, porque se passaram 2 anos, é alta. Então, eu acho que hoje existem programas e pessoas que você pode se conectar e que já fizeram o ciclo, são 2 coisas. Pessoas com quem você pode se conectar, que já fizeram ciclos de inovação, e você conseguir observar essas pessoas e aprender com elas. Então, em programas, por exemplo, de mentoria, são muito eficazes, porque você consegue aplicar conhecimento diretamente ao problema que você tem. Então, é basicamente uma resolução de problemas on time, e você vai aprendendo a partir dessa prática. E você pode também fazer cursos e aí que é o que eu acredito, né? Que são, por exemplo, imersões, como aí eu vou ter que fazer o meu peixe, né? Porque você foi exatamente na veia do que eu ofereço, né? Em termos de solução. Então, por exemplo, existem imersões. A Think Again, por exemplo, tem uma imersão de 3 dias que é voltada para o desenvolvimento de competências necessárias para líderes conduzirem transformações em seus negócios, que é esse tipo de transformação, assim, como que eu preciso lidar com pessoas e com problemas e com situações no meu dia a dia, quais são os fundamentos base que eu preciso ter para conseguir conduzir isso. E aí você bebe de várias fontes, né? Você vai lá na programação neurolinguística, que traz vários recursos em termos de lida com pessoas, de forma muito prática, né? Trazendo fundamentos aplicáveis, como eu entendi que a sua pergunta traz isso, né? Então, peraí, mas na prática, vamos sair da subjetividade, vamos entender que tipo de metodologia eu posso aplicar para aprender isso. Aí, respondendo, tem a programação neurolinguística, você vai visitar lá a psicologia, estudar, por exemplo, o enneagrama da personalidade, que você consegue estudar personalidades diferentes de pessoas para você conseguir, à frente de uma pessoa, identificar o que move aquela pessoa para além do seu próprio, como eu falei, né, no início da minha conversa, eu falei, você precisa entender a realidade do outro para além do seu próprio referencial. Então, é importante que você entenda como que as pessoas constroem os próprios referenciais para você sair do seu próprio. Então, isso que eu quero dizer, assim, você pode beber de várias fontes para poder criar esse conhecimento. Na imersão que eu desenvolvi para Think Again, especificamente eu trago e acredito que essas linhas são muito ricas, como eu citei, né? A programação neurolinguística, o enneagrama da personalidade, você ter pessoas que entendem de neurociência aplicada aos negócios, né? Entender da confecção de como que você faz um produto, então como que a metodologia de desenvolvimento de produto dentro das organizações, porque você consegue entender como que, a partir do momento que você consegue entender como que isso é feito, em termos de tecnologia, você também consegue ajudar um produtor a ser conduzido nesse caminho. Então, acho que existem algumas linhas que já são bem consolidadas que a gente pode lançar a mão para colocar esse conhecimento na prática. Legal. Muito bom. Vanessa, acho que a gente tem uma questão aqui do Wilson. Bom, Vanessa, obrigado. Inspiração hoje para mim, porque você é a primeira, pioneira, então, como você é o segundo, já vi algumas coisas que eu posso melhorar no que eu estava pensando em fazer. Nas várias perguntas, 2 contribuições. Uma delas, as pessoas perguntam quais são as características, o que as pessoas precisam, o que nós precisamos aprender? Uma questão hoje que está transformando as organizações é a organização hierárquica para a organização que a gente chama em inglês hierarchy, ou seja, a organização em rede. Então, você aprender a trabalhar em rede. Por quê? Porque é tudo colaboração. Então, se você não conseguir trabalhar em rede, e rede não é trabalhar só com membro da sua equipe, são várias pessoas que estão espalhadas na organização que podem impactar teu trabalho. Então, esse é um aprendizado extremamente complexo, exige, né, porque as pessoas que são mais os contribuintes individuais, eles têm mais dificuldade. Por exemplo, a pessoa fala assim, não, mas eu prefiro fazer sozinho do que fazer com uma equipe. Mas hoje, com a questão digital, a transformação que está vindo tem que aprender a trabalhar em redes. E isso é muito complexo, não é fácil, exige toda essa questão pessoal, a própria transformação, você se conhecer, você saber onde estão seus limitantes, etc. O segundo ponto sobre a questão do aprendizado, por exemplo, vamos pegar meu exemplo, sou veterinário, saí da escola, fiz mestrado, fiz um monte de coisa,
e estou aí com quase 60 anos de idade, 58, e de repente eu começo a escutar sobre moeda virtual, Bitcoin, outras moedas, a cryptocurrency. E o que é isso? Né? Por aí, invisto nisso ou não invisto nisso? Então, hoje, uma das coisas, usando essa questão digital, existem muitos, e não é contra o teu negócio, Vanessa, mas existem muitas coisas, por exemplo, eu falei, eu só vou investir em Bitcoin ou qualquer moeda virtual quando eu entender o que é isso. Então, o que eu fiz? Eu separei vários cursos online, free, e mergulhei naquilo para entender. Só que chegou um ponto que ficou tão complexo para mim que eu não conseguia amarrar uma coisa. Aí eu procurei um especialista, um amigo meu que é da área da área de informação mesmo, da área de tecnologia. E aí em 5 minutos ele me conectou o conhecimento que eu estava adquirindo, como eu queria entender, mas faltava uma pequena conexão, né? Então, acho que isso para quem sai da faculdade hoje, para quem está começando nisso de carreira, para quem sai com aquela visão mais acadêmica, né, de ser o veterinário, de ser o agrônomo, de ser o zootecnista, não perca a oportunidade. Dá licença. Estude muito, muito essa questão da tecnologia. Tem coisas, até programação, né, se for necessário, né, seria bom até aprender a programar até o básico, né, programação básica, para entender o que é um algoritmo, né. A gente falou de algoritmo para coisa normal. O que é um algoritmo? Como é que ele funciona? Como é que se monta um algoritmo? É só um matemático que faz? Ou você pode fazer um algoritmo simples para começar a brincar? Então, só fica mais uma forma de contribuição. Legal demais, Wilson. É isso aí. Eu não sei se tem mais alguém aí na fila, Laerte, se tem mais alguma questão. Obrigada, gente. Foi um prazer. Eu espero ter contribuído para a vida de vocês de alguma forma, ter tocado aí a vida de vocês de alguma forma e ter valido a pena o investimento de tempo que vocês fizeram hoje aí nessa conversa. Fico à disposição, super aberta para sempre trocar muito com vocês. Vamos juntos.